Então vamos conversar, refletir um pouquinho. A nossa ideia hoje é um pouquinho desafiadora no sentido de fazer com que a gente reflita sobre assuntos que nós já conhecemos, mas então são pitadas, ideias que a gente vai ter aqui para nos enriquecer. Algumas pessoas, não sei se todos, mas quando chegaram, encontraram o nosso amigo Espelho ali na frente. Vocês viram alguma coisa diferente quando entraram? Viram alguém conhecido? Sim, teve gente, a gente ficou cuidando, viu? A gente colocou proposital lá, nós colocamos proposital. Tinha gente que passava assim. Tinha gente que passava assim. Dava uma olhadinha e passava. Tinha gente que passava, dava uma olhadinha, já ajeitava o cabelo e ia de novo, né? Então assim, esse aqui é um amigo. E Jorge, fala aí um pouquinho sobre esse amigo. É ele, sobre isso que a gente vai conversar. Uma ótica daquilo que eu vejo. Naturalmente o espelho mostra aquilo que ele reflete. Ele está ali então espelhando. Se a gente conhece aquilo que a gente viu lá, é muito importante. Por que é muito importante? O tema, o momento que a gente vai buscar, nós vamos buscá-la de forma dinâmica, tentar colocar ali umas palavrinhas-chave para nos enriquecer e pautar e garantir o sucesso da nossa conversa de hoje. Conhecimento e diálogo. Por que é importante isso? Conhecimento vindo lá da origem, gnose, racionalismo, trazendo para a conversa, conhecimento, ir lá, estudar, para conhecer, para a gente saber aquilo que está fazendo. Diálogo, diálogo também da origem latina, diálogos, logos é estudo, reflexão, envolvimento, partilha, e duplo. É uma mão de via dupla. Eu falo, o senhor contribui, a senhora, o senhor contribui. Então esse pluralismo, essa conversa coletiva faz com que a gente tenha o diálogo. Por que tudo isso? Para a gente chegar nesse vermelhinho, volta um pouquinho antes. Volta um pouquinho. Isso, na harmonia conjugal. A harmonia é uma busca contínua, né, enriquecido pela conversa, pela reflexão daquilo que a gente já tem lá na nossa paróquia, na nossa pastoral, na nossa organização, através das conversas, formações, experiências que nós já tivemos lá. Mas buscar essa harmonia, ela é contínua. E ter esta cumplicidade, essa proximidade, esse projeto de vida idealizado, enraizado na presença de Jesus. Isso é muito importante. Então, como todo casal que se preze, a gente tem que se apresentar, né? Quando a gente vai trabalhar com pessoas, quando nós vamos trabalhar com os casais, eles precisam nos conhecer um pouquinho, saber um pouquinho das nossas origens. Por quê? A partir do momento que a gente se abre, a gente dá espaço para crescer. A partir do momento que nós começamos a dialogar, começamos a conversar, é o momento que eles também começam a trazer as experiências deles. E assim como nós somos agentes preparadores, estamos sendo preparados também, nós queremos apresentar para vocês a nossa família, né? Nós dois ali, quando completamos 10 anos de casado, que foi esse mês, os nossos 3 filhos, fruto dessa união, e ali o padre que nos casou, que nos deu a graça durante esse mês de estar junto conosco e nos abençoar novamente, abençoar as nossas alianças e nos fortalecer nessa caminhada. Parece um menino no meio das crianças também, o padre Benelso é pequenininho. Pertencemos à paróquia São José Operário. Fazemos parte da pastoral há mais ou menos 1 ano e meio, né? Já fazíamos parte de vários outros grupos, né? Grupo de música, catequese, é igual a Bombril, né? Aonde mandar eu irei, né? Aonde precisar a gente vai. Então assim, a gente tem aprendido bastante, tem sofrido bastante também, porque toda vez que te cobram alguma coisa, você tem que estudar, né? Toda vez que te convidam para alguma coisa, você tem que correr atrás, tem que buscar, né? Então esse momento faz da gente também aprender, alunos, né? Buscando conhecimento, buscando essa coisa, mas também nos traz alegria. Quando a gente começou a preparar esse tema, nós tivemos que também sentar, dialogar, rezar, buscar o caminho. E nós estávamos contando para o Sandro, essa semana foi demais, né? Porque faltou a internet, faltou a luz, faltou tudo, mas não faltou a pecinha, né? Que era nós.
Precisávamos conversar, precisávamos dialogar, traçar os caminhos de onde queríamos chegar, para que quando nós chegássemos aqui, falássemos para vocês de modo simples, de modo do nosso coração, mas que nós pudéssemos trazer coisas que ajudassem vocês a trabalhar também com o casal, com os casais que vocês vão conhecer, assim como nós estamos também nos dispondo a conhecer nessa caminhada. Como um tema de autorreflexão, de autoconhecimento, conhecimento do próximo para buscar essa harmonia conjugal e também na preparação para essa nova missão nossa, essa nova caminhada nossa. Junto aos adolescentes crismandos da cidade, aí nós já fizemos uns 15 retiro-acampamentos, mostrando Jesus, a vivência de Jesus na prática, através das historinhas que eles contam, seja no Sermão da Montanha, seja lá no meio do rio na hora de pescar. Então, de forma dinamizada, mas se colocar à disposição. Para isso, nós temos um copo. Se este copo estivesse com água até a metade, como nós o olharíamos? Depende do ponto de vista. Tem gente que fala que o copo está meio cheio. Tem gente que diz que o copo está meio vazio. Através dessa expressão, a gente pode fazer uma leitura, até para a nossa vida pessoal. Se ele está meio cheio, eu valorizo que eu ainda tenho a metade. Se ele está meio vazio, eu valorizo de que eu já não tenho mais metade. Falta-me alguma coisa. Então isso enriquece a gente, a estrutura, para que a gente busque complementar. Esse autoconhecer é importante para que a gente se complete também. E quando nós estivermos trabalhando lá com os nossos casais, né, que serão para nós, neste momento a gente se torna como pais, né, que orientam, que ensinam, que mostram o caminho, né. Então a gente precisa sempre retornar ao que já foi trabalhado, né. Antes do recreio, como a gente diz na escola, a gente trabalha um conteúdo, depois do recreio a gente avalia esse conteúdo, vai para frente. Eu sou professora, então a gente vai evoluindo, né. Então o que acontece? Nós acabamos de, antes do intervalo, trabalhar um pouquinho sobre o amor conjugal, né, de forma muito linda, muita unção. A gente viu nas palavras, né, a gente conseguiu sentir, né, essas palavras proferidas para nós de modo muito particular e que chegou ao nosso coração. Se não chegou ao teu coração, alguma coisinha te cativou, né? Como dizia lá o Pequeno Príncipe, alguma coisa ficou para te cativar, alguma coisa você vai levar daqui. Então, foi no encontro sugerido no livro que se trabalhe com os noivos, são essas 3 dimensões as necessárias que a gente precisa recordar no segundo encontro. É importante que a gente se conheça. É importante que tenhamos proximidade, a ponto do nosso irmão partilhar da vida dele, dizer a lembrança que os trigais de Corbélia, da região, lembrem a ele. Ele tem que ter essa cumplicidade, essa proximidade. Então, abramos, sem muito medo, sem muita disposição, a trava do nosso coração, que é a chavezinha que a gente abre só do lado de dentro. Então a gente faz essa autorreflexão e a partir dela, exemplos nos trazem enriquecimento. Exemplos nos preparam. E para isso, lembramos sempre da nossa reflexão. Aqui a gente reflete em função da nossa futura missão, mas também a gente se complementa. Então a gente pega figurinhas, a gente pega exemplos, a gente pega dinâmicas que nos ajudarão a tratar essas conversas com os futuros casais, com as futuras famílias também. E portanto, a amizade, a cumplicidade, a dinâmica e propriedade da conversa sobre amor ágape, o amor eros, o amor filia, ela é importante. Nós precisamos tê-la e conhecer essa dinâmica, a forma como o amor se desvela, se descobre. Quando a gente tem um friozinho, acorda de madrugada, está com os pés descobertos, né? Então, quando a gente descobre isso, a gente se conversa, a gente conhece, a gente toma propriedade em cima dessas funções. Então, vamos ao tema propriamente dito, né? Nós precisamos dialogar com os noivos, o que eles entendem por conhecimento e o que eles entendem por diálogo. Nós colocamos ali de forma simples o que é o conhecimento, né? Que são informações ou noções adquiridas pelo estudo e pela experiência.
e a consciência de si mesmo. E o diálogo é uma fala alternada, né, entre duas pessoas ou mais pessoas, e essa troca que acontece com esses indivíduos. Modelos a serem observados. É importante que a gente perceba que o Jorge tem que se conhecer. Não só quando nós casamos há 10 anos atrás, que eu me conhecia. Não como hoje, mas eu me conhecia. A Elaine se conhecia. Não com toda a bagagem e experiência que adquiriu no decorrer destes 10 anos, mas se conhecia. Mas essa busca constante de se conhecer, isso é importante. Assim, da mesma forma, na mesma ótica, eu a conheço e ela me conhece. Então é uma mão de via dupla. Ao mesmo tempo que a gente nos conhece, o amadurecimento deste conhecimento, também eu conheço a Elaine. Portanto, muitas pessoas se acham especialistas em conhecer, classificar as pessoas, colocar objetivos, mas poucas são capazes de conhecer a si mesma, ou corajosas a ponto de mostrar como realmente são. Essa citação está lá no livro, na página 32, que é uma citação que a gente pode usar também com os noivos, né? Que tipo de modelos você tem usado na sua vida? Que tipo de modelos vocês querem seguir enquanto casal? Em quem vocês se espelham para formar essa nova família, esse novo casal? Em quem vocês se espelham? Né? E essa citação é a primeira lá que eles falam todos, que a gente tem que ler todos nós, muitas vezes, e pensar quais são os modelos que nós trazemos para a nossa vida. É o modelo que nos agrega ou o modelo que nos destrói? Quais são as nossas bagagens, as nossas origens, aquilo que a gente trouxe de casa, que muitas vezes vai ajudar no nosso caminho, mas muitas vezes pode atrapalhar também. O que a gente fala como grupo, como pastoral de igreja, sempre é coletivo. A gente pega a pessoa, tem o indivíduo, tocado pela missão de Jesus, pela vocação, pela força de vontade, pela dedicação, pelo Espírito Santo que corre nas veias, e vai para o grupo. Nunca é individual. Então, a nossa família como célula pequena, organizada, planejada, constantemente e com muita precisão, ela vai nos ajudar a organizar os demais. Então, vejam só, um pressuposto de visão, de formação individual e a coletiva. A partir daí, temos muitos modelos a serem seguidos. Quais deles nós seguimos? A sociedade hoje ela é muito individualista. O meu celular, a televisão do meu quarto, o meu isso, o meu aquilo, tornando-nos individualistas. Em contraposição, paradoxalmente dizendo, contra a nossa visão coletiva da comunidade, do envolvimento. Por isso é importante que nós nos conheçamos. Que modelo eu sigo? Qual que, sem querer, às vezes, sem querer, a gente segue? Lá em casa, quantos momentos sociais nós temos? Por mais que moramos em 5 lá em casa. Nós 2 adultos, mais as crianças, Lucas, Rafa e a Ana. Quais momentos são coletivos nossos lá em casa? Isso faz com que nós reflitamos. E daí começam os questionamentos, então, né? Que a gente tem que nos questionar, questionar os noivos, levá-los a pensá-lo, ou a pensar sobre isso, ou conduzi-los no caminho que, ao final deste encontro, ao final desse pequeno momento de reunião ali, eles consigam ir para casa com essa pulguinha atrás da orelha, né? Pensando, será que eu já fui? Será que eu já consegui caminhar? Será que eu já tomei essa decisão? Será que eu tenho que voltar para trás? Será que... Não, nós estamos no caminho certo. Nós temos que questionar tanto os noivos como nos autoquestionar. Mas antes de nos autoquestionarmos, nós precisamos do autoconhecimento. Nós precisamos conhecer alguns limites nossos, das nossas capacidades, das nossas virtudes e aquilo que não é tanta virtude. Né? Aquilo que vai agregar valor aos noivos e aquilo que não vai agregar tanto. E para isso, a oração vai nos ajudar bastante. Porque no momento em que a gente se ajoelha, a gente se entrega, a gente se oferece. E quando a gente se entrega para Jesus, se entrega para a mãe, a gente abre o canal da graça. Abre esse canal para fazer oração, para receber o Espírito Santo, para deixar Ele agir, para a gente não ficar falando bobeira. Né? Para que a gente possa falar realmente aquilo que precisa ser falado. É importante que a gente perceba, lá em casa,
rememorando lá em casa. Quais ideias perpassam, ou quais ficam? Nós conversamos, vamos decidir um projeto específico, vamos construir uma casa. A ideia sempre é a minha que fica? E se não fica? Não, ninguém precisa responder, é só uma reflexão. Se não fica, qual é a minha reação? Qual atitude de acolhida eu tenho em relação à opinião do próximo que pensa ocasionalmente, pontualmente, nesse momento diferente de mim? Qual é a reação que eu tenho em relação a isso? Quando nós dizemos do autoconhecimento, ele é trazer para nós essa ferramenta para dizer que nós precisamos ir em busca disso, buscar disso, ir atrás disso. Isso vai acontecer na prática, né, gente? Nós achamos ali não um desenho de espelho, mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber, né? A pessoa ali, ela está desenhando ela mesma. Ela está se moldando, se colorindo, se pintando, se construindo, né? E isso vai acontecer nas nossas emoções, na nossa vivência enquanto casal, no namoro que eles estão até o momento, né? Que nós hoje temos encontrado vários casais que realmente já estão morando juntos, mas que vão atrás desse curso de noivos, atrás desse momento de se construir. Por quê? Se estão correndo atrás, por quê? Vocês já se perguntaram? É porque está faltando alguma coisa. É porque alguma coisa estão querendo agregar. E isso a gente pode construir porque nós já estamos caminhando para isso. A partir do momento que a gente deu o nosso sim lá no altar, deu o nosso sim na catequese, na pastoral familiar, seja em todos os movimentos que a gente participa, que se a gente for falar aí, quem participa de um, participa do outro, é capaz de a gente participar de 3, 4 ao mesmo tempo e a gente não tem nem noção disso, né? Então esse sim, ele precisa ser transparente, ele precisa ser anunciado, não com as palavras, mas com os nossos gestos, com a nossa vivência. E isso vai trazer, a partir do momento em que a gente consegue descobrir o que em nós é positivo e o que é negativo. Aquilo que a gente pode construir e aquilo que não vai agregar aos outros. Puxa, Jorge, tu foi egoísta na decisão em escolher que a cerâmica da minha cozinha, da nossa cozinha, né, que não é mais minha, agora é nossa, depois do nosso matrimônio, ela tinha que ter a cerâmica daquele jeito. Não, Jorge, aquela orquídea que tem na parede lá na cerâmica, ela podia ser amarela, não precisava ser cor-de-rosa. Autorreflexão. A gente tem que buscar isso, e não de forma negativa. Forma contrária também. Levanta cedo, se dedica, trabalha. Jorge, você faz bem trabalhar cedo, pensar na educação dos filhos, na segurança deles, com esse mundo, com a cidade que a gente tem, a maturidade em buscar a resposta também religiosa para a vida deles, o envolvimento na comunidade como uma grande família. Vejam só, a gente quer valorizar mais. É importante que a gente tenha essa autocrítica, mas valorizar bem aquilo que mesmo que pouco já fazemos. Então valorizar o bem. E aí? O que ainda poderia ser melhor? Aquela crítica que eu fiz a mim mesmo, a ponto de escolher e taxar, não, eu quero desse jeito e vai ser desse jeito. Pode ser melhorada? Como podemos melhorar essa situação na minha vida? Autorreflexão. E com esse autoconhecimento, né, com essas autorreflexões que nos levam a refletir sobre nós mesmos, nós temos que conduzir os noivos também a isso. E nós colocamos no anterior o homem, né, a figura, né, masculina, né, que já vem às vezes com os moldes pré-prontos de casa, né? Às vezes o machismo, às vezes a tomada de decisão, é aquilo mesmo que eu quero. E ao mesmo tempo a mulher, né? Olha lá o jeitinho, o rosto, toda a delicadeza, né? Nós buscamos na imagem, porque as imagens às vezes elas expressam aquilo que a gente não consegue falar, né? A delicadeza, até o jeito dela segurar é diferente, né? A delicadeza, e é isso que vai moldar no namoro, no noivo, no casamento, e aquilo que eles buscam construir, e aquilo que nós muitas vezes também buscamos. E valorizar o que é característico da mulher, a ternura, a proximidade, a forma de fazer carinho. Se fôssemos para o Jorge ser um modelo desse, seria prejudicado, mas
as mulheres têm este dom. Então valorize este dom. Não omita-o, não deixa que ele morra. É aquela aguinha que há pouco nós ouvimos, tem que colocar cada pouquinho, né? Então é importante isso. O lado feminino da nossa família, dessa grande família, é a emoção. Nós temos que trazer esta emoção, ela enriquece-nos, trazendo do lado racional, nos enriquece, tornando-nos, mais ainda que o hipocampo da nossa cabeça delas, são maiores do que o nosso, por serem plural nesse sentido, mas trazendo para a nossa vida essa ternura, essa experiência diferente. Falo do lado dos meninos para as meninas, mas as meninas, não omita isso, não deixa morrer isso. Valoriza isso na sua vida, lá na sua vida no dia a dia. Enquanto estamos lá conversando com o casal, né, dialogando, nós podemos também, mulheres, enquanto mães, enquanto esposas, enquanto filhas, trazer experiências que vai contribuir, porque a partir do segundo encontro, eles já começam a trazer experiências para nós, né? O pessoal que trabalhou com a catequese dos adultos aí do ano passado, lá da Paróquia São José, eles relataram muitos momentos para nós em que o casal realmente começa a se abrir, né? Já passou aquela tensão do primeiro encontro, né? Ai meu Deus, ele vai me perguntar, ele vai fazer questionário, né? Ele vai me questionar sobre aquilo e se eu não souber responder, já passou, já quebrou esse gelo. Então é a hora de começar a construir, é a hora de começar a trazer as experiências de casa. Então nós buscamos dentro da pastoral familiar, de todos os arquivos que já tem, coisas que nos fazem conhecer bem, coisas que nos fazem a aceitar o outro e coisas que nós podemos trazer para os noivos também. Como é que eles podem se acertar? Como é que eles podem fazer essa construção? Como é que eles podem evoluir e tentar buscar esse caminho aí, que é o caminho que a gente já descobriu. E tão nobre, assim como a autorreflexão, que a gente pode, se quiser, fazê-la bem, de forma bem autêntica, bem rígida, inclusive, a sermos pregadores mesmo nesse sentido. Mas olhando o próximo, meus amigos, tratem com ternura. Tratem com carinho, assim como padre, independente do pecadão, se tu está arrependido, vai conversar com ele, ele passa o ramo. A partir dali não tem mais pecado. Com a mesma ternura, com a mesma caridade evangélica, nós temos que acolher o próximo. Isso, nós temos que olhar lá para casa também. Estou falando em relação à formação que a gente vai assumir também. E lá em casa? Como eu vejo a próxima que está comigo, ou o próximo que está comigo? Com a mesma atitude de caridade evangélica? Se a opinião contrária, ela é respondida no tom agressivo, vejam lá se ainda está... Volta um pouquinho a outra imagem. Nas letrinhas pequenas, com que tom de voz eu acolho? O quê? É assim? Não, eu tinha pensado diferente. Que tom de voz nós tratamos? Nós nos tratamos, né? Isso é importante para que a gente também respeite o próximo. O cristão autêntico, isso não é minha fala, mas a fala de um padre, mas que eu repito várias vezes. O cristão autêntico, ele tem que acolher a pessoa com essa mesma misericórdia de Jesus. Então, sejamos acolhedores. As experiências, uma vez aconteceu, a gente, numa das falas no curso, no modelo anterior ainda, a gente falando sobre sexualidade, um homem me procurou. Se afastou um pouquinho da sua esposa e me procurou, relatou, sentiu a liberdade de relatar que tinha dificuldades com relação a isso. Como nós podemos tratar? Quando a gente está tete a tete, sentado ao redor da mesa, ou na salinha de estar da pessoa, ou na garagem, onde seremos acolhidos na família que a gente vai ajudar a partilhar, que atitudes nós, como cristãos, temos? Como nós deveríamos ajudar essa pessoa? Então isso deve fazer parte da nossa reflexão. E buscar essa harmonia conjugal, né? Ali nós colocamos as 3 referências que nos baseiam nesse tema do diálogo, da harmonia conjugal. Eu achei muito bonita essa amarelinho, eu vou ler, se tiver ficou muito clarinhas. Significa a paz coletiva entre as pessoas, ou entre 2 pessoas, que é o casal. O que é essa harmonia
conjugal significa essa paz coletiva. Lá em casa, o que permanece? É gostoso chegar em casa? Não tem famílias, não tem casa que a gente chega... Nossa, que gostoso ir lá, né? A gente se simpatiza com a pessoa. Fala mais, quando o irmão falou lá, fala ao coração. Eu me senti nesse sentido, né? É tão bom conversar com algumas pessoas, aquilo me faz bem, me alimenta conversar com tal pessoa. Seja uma brincadeira, uma roda de chimarrão, umas fofoquinhas do dia, como é que foi tua semana, como é que foi, como é que está lá na empresa, está melhorando, está piorando, como é que está a situação política do nosso país. É tão bom estar perto dessas pessoas. Então, a harmonia conjugal é essa parte boa, lá para nós dois, lá em casa. E ela vai perpassar por 3 referencial. O primeiro referencial é Jesus, né? O segundo referencial está nos fundamentos da palavra de Deus, aquilo que a gente tem que exercer, buscar, ler, conhecer. E não é uma leitura só no domingo, só quando o padre fala, né? É aquela leitura diária. A gente precisa buscar diariamente conhecer a palavra de Deus. Não deem respostas prontas na conversa de vocês. Deixe que a conversa seja amadurecida, seja complementada. Faça pergunta, mesmo que não tenha resposta, se perguntando, mas colocando na mesa. Para que essa conversa, esses referenciais, quando a gente vai falar do autoconhecimento, do conhecimento do próximo, para buscar esta harmonia, nós temos que buscar ela na disposição. Ao mesmo tempo que você põe, você vai puxando. Através de exemplos. Você lava a louça todo dia. Eu sei que você não gosta que faz isso. Mas eu lavo louça porque eu não aguento sair de casa para trabalhar com a pia suja. Já pegamos da mesa, esforço e dedicação da esposa, daquela que a gente está ajudando na reflexão, na preparação. Então, pega exemplos deles para trazer para isso. Por isso é importante que a gente tenha acesso ao conteúdo, ao livro que a gente já tem, tá bom? E lá embaixo, como uma boa... Esse dia lá em casa tentamos fazer um empadão de frango, ficou meio salgado, mas tentamos fazer o bicho, que não era nossa praia muito, mas como um bolo... Ali embaixo a gente escreveu de amarelinho, o que é muito importante para colocar nesse bolo, e ele torna o terceiro alicerce, como a base. Como quando a gente vai construir a nossa casa, a gente escolhe lá os pontos específicos onde vão ficar as estacas ou as sapatas, os fundamentos. E o que une todos eles? É o baldrame, o alicerce, uma linguagem mais da área da arquitetura, mas tudo bem, todo mundo entende isso. O que une essas sapatas que são fortes, são importantes, são resistentes. É o baldrame, é o alicerce. Esse bolão gigante nós temos que colocar farinha, que é o amor, temos que colocar diálogo, renúncia, fidelidade, confiança, partilha, perdão, elogios, compreensão, amizade, paz, união, sexo, respeito, oração, Jesus. O bolo tem vários ingredientes, e cada ingrediente vai uma quantidade específica dele. Então, a gente pode fazer uma analogia da nossa vida como esse alicerce importante para que a gente tenha essa harmonia, que é o nosso foco, a nossa meta, garantir o sucesso daquilo que a gente está preparando. E uma dica para esse encontro é a gente levar um bolo, né, gente? Colocar um bolo em cima da mesa ali, né? E deixar eles pensarem que eles vão comer o bolo, né? Cheiroso, e a gente começar morninho. O perfume e pedir para eles quais são as sensações que eles sentem ao ver aquele bolo. A vontade de comer, o desejo, né? Saber o que é. E quando chegar nesse momento que tem ali no livro de falar dessa harmonia, a gente fala, o bolo para ele ser harmônico, o que ele precisa? Quais são os ingredientes que ele precisa? Né? Porque a gente precisa trazer para a prática, para a realidade, né? E isso, as mulheres, tem alguns homens que são ótimos cozinheiros, né? Mas as mulheres sabem os ingredientes. Tem mulher que não precisa nem olhar na receita, né? Pega lá uma pitadinha de sal, uma pitadinha disso, uma pitadinha daquilo e sai o bolo, né? E tem mulher que é justamente ao contrário, né? Se não pegar certinho a receita, mas se não colocar a pitadinha certinho, o bolo desanda. Né? Então a gente trazer esse bolo, né? E para dizer assim, gente, a gente precisa moldar, a gente precisa construir, né? E se faltar o açúcar, vai dar um problema no bolo,
né? E se faltar a farinha, pode ficar duro. Se faltar o sal, ele vai ficar mais ou menos muito doce, né? Se colocar açúcar demais, ele não vai crescer. Então, assim, trazer para a realidade e construir com esse noivo essas coisas. E no final, a gente pode celebrar, cortar o pedaço de bolo e comer, né? Fazer essa celebração mesmo, ali, de cultivar essa harmonia e essa construção. Percebam que a dinâmica, a ideia, a estratégia nossa é pegar de um simples bolo, de um cafezinho que a gente pode tomar junto, e a gente já fazer essa formação, essa conversa que a gente está tendo aqui. Então, a ideia hoje nossa é proliferar informações acerca do tema, porém dinamizá-lo, já chegar no coração da pessoa com um cafezinho, e no cafezinho o bolo já é o conteúdo. Então, de forma bem simples e estratégica. Para isso, nós percebendo, nos autoconhecendo, percebendo que eu sou limitado, que eu tenho muitas virtudes, que ela tem muitas virtudes e é limitada em algumas situações, esse autoconhecimento traz de nós esse aprimorar-se. Falar, a partir de agora, tá, já sei isso. E agora, José? Como dizia a poesia, o que nós faremos a partir deste ponto? Então, isso traz para nós aquela figura do oleiro, com a mesma delicadeza e ternura que nós falamos da emoção, da parte feminina da nossa família, lá no início, mas ele traz também uma visão estratégica. O que eu vou fazer quando aquele barro estiver amassado em cima do meu tabuleiro ainda? O que ele será? Nas mãos do oleiro, ele vai ser formado. A nossa construção, a história que o Jorge tinha antes dos 10 anos atrás, com a história da Elaine, hoje é outra. Ele vai se amadurecimento, ele vai se enriquecendo. Claro, graças a Deus, Deus me deu quantas pessoas como vocês na minha volta, nos nossos retiros, nas nossas conversas, nos nossos desafios cotidianos. E isso faz com que a gente amadureça de forma humana, madura. O Jorge de 22 anos não é o Jorge de 41 anos. É diferente. Graças a Deus também, né? Daqui 60 anos, os Jorges da frente provavelmente serão diferentes, enriquecidos pelas suas experiências, enfraquecidos pelas experiências não passadas, talvez, mas ele é constante. A busca desta maturidade nos torna bons no sentido de amadurecer ou lentos no sentido de enrijecer. A gente quer aqui fazer com que a gente aprenda aquilo, pega da realidade e traz para a nossa vida. Isso é importante que a gente pegue, não só pegar um livrinho, colocar lá em casa, na biblioteca, na sala de estudo lá de casa, ou na estante, do lado da geladeira, ou onde a gente tem o hábito, mas ter acesso a ele, buscar ele, autorrefletir isso. Isso para nós também nos remete a nós lermos, marcarmos, né, escrevermos, lermos diversas vezes o livro e ler aquilo que você vai trabalhar, né? Ler, construir, dialogar. Se com ele não achou a ideia que você precisava, vai conversar com o vizinho, vai passando essa ideia, né? Como você passaria o tema? Como que você, se você fosse falar de harmonia, às vezes numa conversa com o vizinho, você tem uma ideia. Aí você consegue passar, você consegue esclarecer, consegue muitas vezes vencer as nossas limitações, o nosso medo e passar esse tema de forma clara e que venha a contribuir para o casal. Não resolveremos o problema do Brasil nesses 8, 9 encontros, mas depois sim. O coordenador falou no pós-matrimônio, na estratégia a ser organizada. Isso é bom, isso é rico. Vai fazer de nós uma pastoral familiar muito melhor a partir desta experiência, a partir desta caminhada. Sendo consciente disso, nós buscaremos o aprofundamento. Dá uma olhadinha lá. O que é importante para a gente conseguir tudo isso? É importante que a gente saiba como verbalizar isso, como a gente falar, como a gente conversar. Com exemplos de cozinha, com exemplo lá da roça, com exemplos, com músicas que a gente conhece, seja na nossa catequese, seja nos retiros das paróquias, com exemplos simples, mas a comunicação, ela verbal, assim como vocês me fazem entender aquilo que estou falando, e a não verbal, através de uma dinâmica, através de uma imagem, de um espelho, que remete a gente a uma reflexão. Vamos dar uma olhadinha lá no quadro? Lê para nós, Elaine. Muitos casais comunicam apenas coisas exteriores, fatos sem muita importância.
É preciso aprofundar esse relacionamento pessoal, revelar um ao outro a sua maneira de ser, de considerar as coisas, os seus sonhos, os seus sofrimentos, enfim, tudo aquilo que está no íntimo de cada um. Sejamos autênticos, irmãos. Se a gente quer fazer um negócio, se a gente acredita no projeto, sejamos os primeiros. Sejamos nós que façamos. Se a gente fala, ó, você tem muita raiva quando toma a decisão ou quando tem alguém diferente. Como o Jorge pode? Se precisa de uma busca técnica e através de um profissional, seja ele psicólogo ou uma orientação espiritual com um padre, com uma religiosa, com alguém próximo, é importante. Vai à busca. Busca isso, mas sejamos autênticos, para que essa comunicação ela aconteça de forma, claro que, autêntica. Então vem aí os caminhos, né? Dialogar, a gente precisa conversar, a gente precisa se conhecer, deixar esses momentos. Lá no livro eles sugerem vários temas, né? Que o casal tem que conversar durante a semana até o próximo encontro, né? A quantidade de filhos, o quando vai casar, que caminho, que lugar, como que conhece a família, se não conhece a família. Projeto de vida, financiamento, quantos filhos vai ter. Vão viajar? Não, vão ficar em casa. São N pontos, itens que é importante que a gente converse. E demonstrar, né, nesse diálogo com os casais, nesse momento que já fizeram lá as leituras e coisas, momentos que a gente pode dialogar, né? Hoje as ferramentas da internet nos trazem tantas coisas, o tal do WhatsApp é uma coisa que a gente dialoga com todo mundo, menos com o casal. Né? Aí a gente remete, nossa, quantas vezes você consegue conversar com o seu noivo? Né? Quantas vezes eu consigo conversar com o meu esposo pelo WhatsApp? Às vezes a gente só fala, não, vou chegar mais tarde, tô indo para a hora do almoço. Coisa simples, né? Mas às vezes esquece de fazer o elogio, esquece de perguntar como é que foi o trabalho, perguntar como é que está o dia a dia. Né? E esse dialogar, ele pode não só ser o olho no olho, mas também por esses meios que vai nos ajudar a aproximar, né? Aproximar, mas que isso nunca tire, vem aqui, Jorge, o corpo a corpo. Que isso nunca tire esse estar junto, né? O rezar junto, o caminhar, o comer, o tomar chimarrão, ir na casa da vizinha, dar risada ou chorar, que nunca tire esse dialogar, essa conversa que a gente tem que ter, eu e ele. Diálogo, porque é plural, lembra da definição no início? É ter a capacidade de amar, simpatizar, sintonizar-se com o outro. Quando o irmão passa por uma dificuldade, perdeu um ente querido, ou um amigo passa por uma dificuldade na empresa, ou o filho dele foi aprovado no vestibular, que eles se dedicaram, se esforçaram, investiram, e o filho passou. Seja alegre com ele, se enriqueça com isso também. Seja cordial nesse sentido de valorizar isso. Ter a capacidade de pegar o teu radinho do teu coração e ligá-lo no 100.1. Estar sintonizado na mesma. Então isso com nós, lá em casa, mas também com os casais que nós vamos trabalhar. E esse dia a dia, esse conhecer, essa troca de informações vai fazer com que nós, enquanto agentes pastorais, consigamos conhecer os casais e fazer realmente o que o Aguilar falou, né? Amar, né? Fazer esse amar, fazer esses novos amigos, esse novo conhecimento. É capaz de dar-se conhecer e conhecer dizendo a verdade. Não sejamos mentirosos, porém na caridade. Não sejamos escandalosos, é importante. A sociedade hoje faz com que a gente seja, na busca da autenticidade, mas sejamos superficiais. E às vezes muito egoístas, a ponto de falar na frente do filho, dos amigos. Ah, mas tu cozinha mal pra caramba também? O que você quer? Como é que faz isso? Expondo a pessoa nesse sentido. Sejamos caridosos nesse sentido. É importante, se ela percebe que ela não cozinha bem, se acontecesse isso mesmo, trata esse momento com mais delicadeza. Seja lá em casa, então, põe um pouquinho menos de sal, tá bom? Que o empadão vai ficar melhor. O resto já funcionou, já cresceu, tá gostoso. O molho dele da carninha estava boa, só que o sal é um pouquinho menos. Mas lá em casa, ou na tua cozinha, junto com ela lá, tá? Lembra do ser cristão que o padre comentou? Sejamos caridosos, autênticos, verdadeiros, porém caridosos.
E o Aguilar falou uma coisa que me chamou muita atenção, o nosso dedo. Faz assim. Faz assim. Quando a gente aponta para o outro, aponta. Olha quantos têm voltado para nós. Né? Toda vez que a gente usa o dedinho lá para apontar, a gente tem 3 para nós. Então, que seja uma positiva para ele, que volte 3 positivo para nós, né? Porque se for um de mau agrado para ele voltar 3 para nós, a coisa vai ficar feia, né? Então, que a gente use esse dedinho para o bem, né? Que a gente use para construir e não faça como a nossa amiga, dê a mão de uma vez, né? Mas que dê a mão para construir, não para atacar, não para agredir. Essa forma altruísta de se colocar no outro me toca as pessoas que chegam a chorar junto com a dor do outro, né? Porque se consegue colocar no lugar disso. Nós, como missionários, caminhantes, podemos dizer assim, que vamos começar a nossa caminhada, isso é bonito, né? A gente se colocar no lugar do próximo, né? E daí vem o que a gente chama de caminhos, né? O que a gente pode fazer para conseguir esses caminhos, né? Claro que essas não são nossas palavras, não somos nós que construímos, nós pesquisamos, fomos atrás aí do professor Felipe de Aquino, que é o que vem, né, na nossa geração, no nosso dia a dia, mostrando muitos caminhos para trazer a família para dentro da igreja, para trazer exemplos autênticos que fazem a família funcionar, né? Então ele coloca mesmo um desses caminhos, ele descobriu de um casal lá dos Estados Unidos, que eram médicos, que foram atrás, que construíram, que buscaram caminhos para ajudar outros casais. E nós somos médicos, gente? Tem algum médico aqui? Somos psicólogos? Pode ter psicólogo, pode ter médico. Mas o que nós somos? Além de tudo, pessoas, seres humanos, que erramos, mas que também temos a capacidade, a humildade de nos levantar, começar de novo. Nos conhecer, reconhecer que erramos, pedir perdão a Deus que nos perdoa, porque Deus é bondoso e compassivo, e começar de novo. E é isso que a gente tem que levar para os nossos casais, que muitos momentos na vida vai acontecer que nem o Aguilar falou, a mulher vai ter que sustentar, o homem vai ter que sustentar, tem hora que os dois vão estar lá no ar, né? E alguém vai ter que ser o pé no chão, e eu tenho certeza que alguém vai estar lá. Se não for a pastoral familiar, vai ser a pastoral do padre, a pastoral de tudo quanto é coisas que a gente, graças a Deus, tem dentro da igreja. Então, nós pegamos, por isso não está no livro, que nós achamos importante, então, a gente dizer isso. Algumas coisas são preocupações já de quem redigiu o texto, de que é importante a gente permanecer nessa veia central, religiosa mesmo, conhecer-se bem, aceitar-se e aceitar o outro. Lembra do conhecimento? É importante a gente, uma vez conhecido, a gente aceitar. Vamos assumir o projeto? O nosso matrimônio vai ser autêntico por isso? Ela é grande, bonita, ela é pequena, gordinha, tem cabelo grande, tem cabelinho pequeno, ele é narizudo, ou é careca. Cada um com a sua característica. Vai assumir? Beleza. Assumir o compromisso é a partir do matrimônio, agora ad eterna. Aprofundar a comunicação entre o casal. Buscar isso. Mecanismos, comentou do WhatsApp, mas da conversa, seja no chimarrão, no chimarrão só de vocês dois lá em casa, seja ao redor da pia, do fogão, da churrasqueira, ou na mesa, ou na hora da oração, vocês dois, é importante. Cultivar as virtudes e trabalhar os defeitos, valorizando os pontos positivos. Isso nós gostaríamos de valorizar e até para a gente sempre olhar com uma predisposição positiva. Nós somos frágeis, porém somos audaciosos, nós somos fortes, né? Vai fazer uma correçãozinha, vamos dizer que tem alguma coisa, com relação ao sal há pouco. Elaine, você é uma boa mãe, você lava muito bem, cuida de nós, cuida quando a casa está trancada, se a gente vai dormir com a cabeça cheia, preocupado, vai lá conferir a porta, a janela, ver se o Sadam e a Pantera estão soltos para cuidar de nós, que é o nosso cachorrinho lá de casa. Mas você tinha que cuidar daquela situação o sal faz mal para a saúde, isso vai ficar no nosso organismo. Então, valorizei a parte positiva, levantei a moral dela. Felipe de Aquino também fala isso no livro dele. Levanta, valoriza isso, para não sermos cristãos assim. Lembra Ai, do dedinho, meu Deus, né? Tenho que ir na missa. Ai, tem mais essa missão. Tem mais essa formação. Nós andarmos de ser cristãos com o peito em pé, com vontade, com
felicidade. E conhecer as características do casal, cada casal vai moldando a sua própria característica, né? Tem casal que a gente já olha e fala, meu Deus, é a palhaçada em pessoa, né? Tem casal que fala, não, esses são todos sérios. Não, esse casal aqui, a gente vê neles a alegria. Nossa, esse casal aqui são inteligentes. Esses casais aqui, mais ou menos, mas eles são parceiros. Olha como eles cozinham bem, né? Desenvolver características. Vocês, enquanto casais, você já sabe qual é a característica do casal de vocês? Qual que é a característica que o casal fala, não... Está falando do Jorge da Elaine. Se a gente brincar de imitação entre a pastoral, faz uma imitação e é batata, está falando de você. Vocês conseguem decifrar? Não precisa responder, mas pode pensar. Pode pensar, pode ir pensando. Qual é a característica? O que eu estou deixando transparecer? Qual que é a visão que as pessoas têm de mim? O que eles estão construindo de mim? Eu estou fazendo bem, estou fazendo mal, estou deixando a coisa aí meio molenga, estou passando que eu não estou compromissado, ou ao contrário de tudo isso, né? Que eu tenho compromisso, que eu sou autêntico, que eu me coloco a servir, ou que, não, hoje não dá, eu não vou. Não, eu vou porque me interessa, ou porque vai aparecer, ou o contrário, né? Que a gente tem deixado para os próximos? E isso a gente pode colocar para os noivos também. Que tipo de casal que você quer ser? Que tipo de casal você quer frente à comunidade, frente à sua família, frente aos filhos que vocês terão ou construirão ao longo do matrimônio de vocês? E essa formação ela é permanente. Se hoje a gente participa, nós nos enriquecemos por rezar com o irmão, por partilhar da reflexão, por gostar de caminhar lá na nossa paróquia com tal pessoas, isso nos faz bem, faz com que a gente dê um pulo lá na pastoral missionária, na renovação, no neocatecumenato, nos outras pastorais das nossas paróquias, faz com que a gente vai perpetuamente, para sempre, nós vamos melhorando, conhecendo, enriquecendo cada vez mais. Isso tudo, olhando assim como um binóculo, através do diálogo, tentando enxergar a meta, a chegada da corrida. Lá onde está escrito a bandeira, está por cima lá. Então, vamos olhar isso como a solução. O caminho, o diálogo, não o individualismo, o coletivo. Ele é importante para a gente. Lá, como nós rezamos, todos juntos, socialmente, através da oração. Social, eu digo, lá na missa, lá na nossa pastoral, na missão que a gente está fazendo e lá em casa. Quais momentos a gente usa para rezar? Antes da refeição, depois da refeição, na hora de sentar na cama, na hora de sentar, rezar o Santo Anjo ou contar historinha para as crianças dormir. Que hora que a gente aponta? E se estiver na mesa comendo o segundo pedacinho de bolo, pega um papelzinho e risca. Poderíamos fazer isso antes das refeições. E aponta pedagogicamente. Escreve na frente do casal. Como meta, como tarefinha de casa. Aponta isso para eles como uma sugestão para buscar esta espiritualidade conjugal. E por último, não menos importante, mas também a vivência de comunidade. Porque uma família, uma célula pequena, sozinha, ela acaba morrendo. Pode ter muita força de vontade, dedicação, busca de se conhecer, conhecer o outro, perdoar muito, ser perdoado também muito, mas sozinha não vai para frente. Então, em busca da comunidade, valorize as pastorais, sejam fragilizadas, pequenininhas, começando, mais velhinhas, respeitando-as, mas busque a vivência de comunidade. E esse aí também é um outro caminho, né, que a gente pode buscar enquanto harmonia de casal, enquanto casais e enquanto casais que estarão trabalhando com futuros casais, né? Buscar pequenos caminhos que vão dizer, olha, no momento que você estiver irritado, não tente bater de frente, espera, né? Um está muito irritado, dá um tempo, espera a coisa acontecer um pouquinho, espera a poeira baixar, depois você continua, né? Não grita, não perde tempo gritando. A gente muitas vezes, quer falar mais alto, quer ser entendido, grita. O Papa mesmo diz, foi o Papa que disse, né? Do barulho, né? Que quanto mais barulho se faz, menos coisa se consegue, né? Quanto mais a gente abaixa a voz, quanto mais baixo, parece que a coisa vai chegando, vai acontecendo, né? Não foi à toa que o Papa lá abriu as portas e deixou os mendigos entrarem, né? Não foi com palavras, não foi lá na frente falando, olha gente, vocês têm que abrir o portão. Não, ele foi lá e abriu o portão. E é isso que a gente precisa fazer enquanto casal e dialogar com os nossos casais, aquilo que a gente está formando também. Falando de lata vazia, o barulho não faz bem e o bem não faz barulho. Usando os extremistas, falar assim, só aquela gritaria ou aquela
correria, ou aquela falação, ou aquela oratória bonita, porém não enraizada. Isso não faz bem. E o que é bem é singelo, é simples, é próximo, é o coração, a pessoa tete a tete, né? E todos esses aí são caminhos, gente, que a gente pode construir com o casal, buscar, né, evoluir a cada vez mais, buscar para nós, para a gente ter o nosso crescimento também, a nossa participação. Nós não vamos ler todos, né, mas à medida do possível, vocês também busquem caminhos, assim como eu e o Jorge estamos buscando, né, nessa caminhada aí com a pastoral familiar, caminhos que nos levem a Deus, caminho que nos aproximem, pessoas que nos façam bem, porque de mal o mundo já está cheio. De coisa ruim o mundo já está cheio. O que a gente precisa é de gente que dê valor à família, que dê valor à vida, que dê valor aos nossos filhos, que dê valor àquilo que você faz de bom. E se você não achar ninguém que te valorize, ame-se, valorize-se, olhe no espelho e fala, eu me amo. Jesus me ama, ele foi o primeiro que deu a vida por mim, ele nem me conhecia. Imagina que eu não vou me amar, imagina que eu não vou amar o próximo, né? Esse príncipe que foi me dado, esse príncipe que Deus está me dando a oportunidade de conhecer, que eu vou ter que trabalhar muito para conhecer, vou, gente, porque ó, da casa onde a gente veio, a gente traz um tanto de costumes, da casa onde o outro veio, veio outro costume, e a gente tem que juntar os costumes, né, e transformar num caminho só, né, e isso que é o legal, porque se a gente não tiver essa consciência de que a gente tem que juntar tudo e fazer um bolo só, a coisa não vai. Né? A coisa tende a desandar, então a gente tem que se construir, se autoconstruir e ir construindo o outro e ir fazendo esse caminho para que todos os que estão ao nosso lado a gente faça um rebanhão, vai levando todo mundo junto, né? Essa semana nós estávamos partilhando as quedas que fizeram micos na nossa vida, né? Eu falei que eu estudava na Unipam, fazia faculdade, uma vez eu desci de salto lá, as meninas contando que elas caíram, derrubaram 1, 2, eu falei, eu levei 25 junto comigo. Falei, eu não caí sozinha. Quando eu desci na escada que eu derrubei, eu abri o braço e eu derrubei todo mundo. Por quê? Se você veio para o mundo é para você fazer um arrastão. Não é para você fazer coisinha de qualquer coisa, não. É para você fazer um arrastão mesmo. Seja um arrastão na sua vida enquanto família, seja um arrastão enquanto casal, na sua sexualidade, no seu namoro, em tudo. É para fazer bem feitinho. Não é para fazer mal feito. Se é para fazer mal feito, qualquer um faz. Se você está aqui, foi exatamente o que eu escutei no começo. Se você está aqui, foi porque quem te chamou? Você não veio sozinha porque ele quis vir e eu vim. Não, você veio com seus próprios pés. Você veio porque você acredita. Porque você está aqui para dizer, não, eu acredito. Porque se você não acreditasse, você já teria levantado e ido embora. Importante não jogar. Você pode dizer isso lá para a família. Não joga os erros do passado. Vai que vem uma família que vem de uma recuperação alcoólica, me veio na cabeça agora. Vem de uma história dolorosa, é penosa, é constante, tem que ter muita meta na vida para abandonar isso. Não rememora essas coisas que são negativas. Deixa o passado, principalmente o negativo, para lá. Para a gente construir a história. Lembra do ponto positivo? Ficar bonito, ficar bom, para a gente caminhar a partir daí. E hoje está na moda o fitness, né? Tem que ficar fitness, tem que ter um corpo saudável, mente saudável. E o nosso coração, como é que está? E a nossa vida espiritual, como é que está? Está saudável? Você está perdendo tempo só na caminhada ou está perdendo tempo com seu marido? Né? Está perdendo tempo só indo lá, mantendo o corpinho bonito? E dentro está podre? Está destruído? Está destruindo o outro? A gente tem que descobrir isso também. E como é que a gente vai fazer? Ah, gente, esse caminho tem de monte. Olha ali, ó. Só na pesquisa, meia horinha, olha o que eu descobri. Bíblia, a gente pode ter em casa. É só usar. Virou ali, achou, meditou, foi atrás, descobriu e entendeu. Se não entendeu, vai atrás de quem te ensine. Catecismo católico, ele ensina, mostra. É grande, né, gente? Ai, meu Deus, uma vez eu comecei a ler. Falei, meu Deus, esse negócio não termina. Mas não é para terminar. É para te ajudar a descobrir o caminho. Então é por isso que ele é grande, é por isso que ele foi trabalhado, pensado, né? Que é para a gente ter dificuldade, para não ser fácil, né? Quem disse que ser magro é ser fácil, né? Quem ser saudável tem que ser magrinho? Não, tem que ser difícil. Jesus não fez o caminho fácil para dar a vida por nós, né? Ele fez o caminho árduo e não disse para nós, ó, vai ser tudo fácil. Né? E às vezes na nossa construção lá com os noivos, a gente vai nos deparar com situações que vai deixar a gente de cabelo em pé.
né? Como a gente tem reparado nos encontros de casais, né? A gente fica de cabelo em pé, mas Deus, na sua infinita bondade, na sua misericórdia, vai dizer: calma, fica calmo, filho, não chora. Calma, começa a rezar, que vai abrir o caminho, você vai buscar. Possivelmente aparecerão situações, modelos, que está na conversa de vocês, que nós não teremos a resposta. E não somos o dono da verdade. Temos que ser autênticos e maduros. Falar, ó, isso aqui eu não sei, essa conversa a gente tem que ter na próxima vez, eu vou buscar conhecer, vou falar com os meus coordenadores, ou com a minha orientação, para a gente enriquecer. E aponta, do jeito que você apontou lá a tarefinha de casa para eles, escreve a tua. Isso é bonito. O testemunho é mais forte que o resultado da pesquisa que você vai fazer. Você senta com eles, no outro dia, seja Caxias. Ó, tu me perguntou isso, é assim, assim, assado. Seja sutil, pequeno, simples, mas dê a resposta, devolva, faça a devolução. Então anote isso, converse com isso. A nossa intenção hoje aqui, mais do que ensinar o mapa, é dar dicas, opiniões, alternativas de como a gente pode fazer isso. E não só isso, né, gente? Nós temos desenvolvido na nossa pastoral lá da Paróquia São José, fazer os encontros como se nós fôssemos os noivos. Nossa, que legal você ter que descobrir o que está escrito naquele diagrama, né? Tem palavrinha que não encaixa, é Bíblia da Ave Maria, é Bíblia da Loyola, é Bíblia disso, é Bíblia daquilo, né? É uma pesquisa, né? É um auto se conhecer. Então pega esse livro aqui e façam com vocês. Né? Leia ele, estude e fala, não, se nós fôssemos o noivo, o que a gente ia pensar se fosse perguntar isso para nós? Né? Estudem, né? Deus não pega capacitados, mas capacita aquele que eles escolhem, então a gente tem que estudar, né? Ficar de bracinho cruzado, a coisa não vai acontecer, né? A gente tem que se capacitar, a gente tem que ir atrás. Talvez a gente não tenha o dom da palavra, mas a gente tem o dom de duas pernas, de ler, de ir atrás. Se a gente não sabe ler, a gente pede para o vizinho ler para a gente, mas a gente vai atrás. Sagrada Família é o modelo. Se tu não tem resposta, dá uma rezadinha para eles logo estendem a mão. Mãezinha do céu, pensa lá em casa, não tem a resposta a uma pergunta, mãezinha do céu, me estende o manto aí, eu quero, me ajude. Ou São José, tu que foi o pai da criança, tu sabe dos negócios, me ajuda. Então, peça, na sua oração pessoal, antes de você ir para a família, peça a bênção, assim como a gente reza antes de começar, isso é importante, antes que a gente vai almoçar, ou a gente antes de vai dormir, faz a tua oração, a tua devoção pessoal, pede para a Sagrada Família, como modelo de pastoral familiar, interceder por ti. E para isso, nós gostaríamos de falar muito obrigado. A minha família, a família da Elaine, a nossa família, queria falar muito obrigado pelo coração aberto de cada um de vocês, pela